Convidamos para fazer a sua apresentação Carla Guartanelli, coordenadora geral de uso público e serviços ambientais do ICMBio, para a apresentação do tema experiências do ICMBio em instrumentos econômicos e iniciativas de conservação para áreas privadas. A Carla Gaetanelli, ela é analista ambiental desde 2005, já atua na gestão de unidades de conservação em vários lugares, como Fernando de Noronha e Chapada dos Veadeiros, é antropóloga e mestre em biodiversidade em unidades de conservação. Passo a palavra para ela. Obrigado, Carla. Bem, bom dia a todas e a todos. Eu estou um pouquinho rouca hoje, mas espero que eu consiga falar antes da voz acabar. Coloquei uma água também aqui. Obrigada, Rodrigo. Então, a ideia hoje é falar um pouquinho desses mecanismos financeiros como potencialidade, né? A apresentação ela acaba que converge muito com a da Simone, afinal de contas a gente trabalha integrado entre o Ministério do Meio Ambiente e Instituto Chico Mendes, e a gente depende, né, totalmente do Ministério do Meio Ambiente para que a gente tenha as devidas regulamentações em temas diversos. Mas eu achei legal fazer um recorte aqui para vocês, muito mais do que respostas, mas mais provocações e potencialidades, até aproveitando que vocês vão ter em breve o Congresso de RPPNs, o que pode ser discutido com mais profundidade também no próprio Congresso, tá? Então, até antes de passar nesse slide, né, por que eu estou aqui, né, pessoal? Então, na Coordenação Geral de Uso Público e Serviços Ambientais, a gente tem uma divisão, tá, de serviços ambientais, o qual a gente tem aqui a Rossana, recém-nomeada. Rossana, dá um oizinho aí. Rossana foi nomeada essa semana, então nem assumiu, está aqui aprendendo também com o tema, para ser mais uma para pensar no assunto, tá? Então, e dentro do CMBio, pensando na estrutura que a gente tem hoje, está o Ministério trabalhando com as regulamentações, com a discussão mais em nível macro, com a busca das políticas públicas como um todo, e a gente com esse recorte bem específico para as unidades de conservação, tentando ver como que a gente encaixa tudo isso nesse escopo das unidades, tá? Então, pensando em alguns mecanismos financeiros, e aí a Simone já tratou de vários aqui. Agora não vai, rebelde, vamos lá. Agora foi, né? Então, aqui alguns exemplos que já foram citados aqui, né? Então, acho que é legal, achei interessante trazer alguns exemplos, né, de mecanismos financeiros que a gente tem como potencial. Claro que essa lista ela é grande, ela é complexa, e acho que isso que é o bacana, a gente ter potencialidades diversas de mecanismos financeiros para áreas privadas, né? Então, se a gente olha para a compensação ambiental, acho que ainda é um instrumento que vale a gente tentar buscar formas de conseguir aportar mais as RPPNs, que hoje é muito pequeno esse universo, as potencialidades, já que a gente tem hoje pela legislação, de que a gente precisa ter um impacto direto do empreendimento para conseguir ter esses recursos de compensação ambiental para RPPN. Então, a gente tem somente 18 RPPNs que têm algum recurso de compensação, mas é uma forma das mais importantes hoje para o conjunto como um todo das unidades de conservação. Então, a gente tem mais de 2 bilhões de recursos de compensação para as unidades de conservação, e para as RPPNs é um valor pequeno ainda, né, com aí 2,5 milhões, mais ou menos, então com um universo bem menor, né? Então, eu não sei o quanto vocês estão discutindo isso ainda para conseguir ampliar esse escopo, imagino que possa ser um tema de discussão aí para o Congresso, tá? Mas sem dúvida, pensando em mecanismo financeiro, para as categorias como um todo, ele é o nosso carro-chefe, né? Acho que é importante, né, a gente ter aqui o Fumbio, ter a presença aqui, né, Fumbio, Funatura, enfim, outros parceiros privados, para que a gente tenha cada vez mais fundos, como já áreas privadas, para que a gente consiga ter esse financiamento direto por esses fundos, né, de projetos, enfim, e tendo escopos maiores. Então, esse com escopo bem reduzido, mas que a gente consiga ter projetos mais voltados, de fato, para as RPPNs, ou que a gente consiga não ser tão focado em RPPN, mas que a gente consiga também incluir essa categoria nesse escopo, né? Pagamento de serviços ambientais, já muito falado aqui nas apresentações anteriores. Então, na própria lei, a gente traz, né, as RPPNs como uma das áreas que são elegíveis, né, para recebimento de serviços ambientais, e o nosso papel, né, enquanto poder público, é tentar apoiar toda essa lógica aí de pensar em quais são as metodologias, né, captação de recursos e como que a gente conseguiria aportar isso para as RPPNs, é o trabalho que o Ministério vem fazendo, né, inclusive
como Simone colocou, foi lançada ontem a consulta pública para a regulamentação da lei. Acho que vale a pena todos contribuírem, a gente participou um pouco desse processo, mas como que a gente consegue, de fato, expandir esse instrumento, que eu acho que é um dos mais também promissores para que a gente consiga remunerar, de fato, pela conservação, tá? Então, acho que é legal a gente participar ativamente desse processo de regulamentação e ver se as RPPNs elas estão incluídas aí nessa discussão, tá? E aí ficou um pouquinho claro ali, né, mas nessa lógica do pagamento de serviços ambientais, acho que são essas discussões que a gente tem mais em nível macro, né? Qual que é o serviço ambiental, quem que remunera, né? Como que vão ser isso? Acho que é legal essa experiência do serviço da Fundação Florestal, já trazendo essa questão muito forte desse programa, inclusive é um programa de inspiração para a gente, e que a gente tenta buscar esses caminhos para conseguir expandir também em nível federal, tá? Então, acho que esse arranjo todo, né, de como é que é o arcabouço, a gente está aqui também gastando, né, esse tempo para ver como que a gente consegue desenvolver a nível de CMBio. Aqui embaixo tá só uma parte do estudo que a gente fez junto com o BNDES, eu não sei o quanto vocês têm conhecimento, mas ele traz também esses estudos de áreas em potencial, de áreas públicas em geral, tá? Então ele vai além de unidade de conservação, inclusive, mas trazendo com uma metodologia, né, que foi pensada e pensando em áreas com potencial, então a gente consegue ter informações através desses estudos com áreas elegíveis para serviços ambientais, para carbono. Então, acho que é legal, aqui embaixo, nessa página, já tem todos os materiais, anexos, enfim, é um estudo bem denso, acho que são três volumes, mas acho que vale a pena também como um documento para a gente se aprofundar um pouco mais sobre o tema e conseguir refletir, já que a gente está nesse momento de regulamentação, momento de construção, tá? Então, é mais um documento de apoio nesse trabalho para a gente, né? Também aqui pelo ICMBio, nós estamos com o edital aberto, tá? Até dia 16, tá? Também como mais uma provocação também, tá? De uma contratação para a gente pensar em modelos de projetos de pagamento por serviços ambientais, tá? Então, uma consultoria que a gente está com ela aberta, um edital via Unesco e Ministério do Turismo, e para a gente pensar em formas da gente também remunerar e como que a gente remuneraria, quais seriam as metodologias para a PSA vinculada à visitação, tá? Então, é bem na lógica de provocação mesmo, né? Como é que seria isso, como é que a gente poderia fazer. Então, esse edital está aberto também, se vocês também, se tiver aqui nesse grupo pessoas que entendam do assunto ou que conheçam pessoas que conheçam o assunto também, acho que vale a pena divulgar o edital, porque a gente está precisando de mais pessoas trabalhando, discutindo, pensando as estratégias para isso, tá? Carbono, também já colocado, e também vai ter pela tarde também, né, essa discussão da lei, né, que cria o Sistema Brasileiro de Comércio e Emissões. Eu acho que o mais importante aqui, para citar, de que a gente tem esse processo, né, de regulamentação que está em andamento, né, então a gente está aí né, publicada em dezembro, então a gente tem 2 anos, um trabalho que está sendo feito, puxado aí na nossa área, né, pelo Ministério do Meio Ambiente, mas em conjunto com outros ministérios, de como que vai se dar essa regulamentação, então se vai discutir uma agência para essa regulamentação, então a gente está nesse momento de regulamentação da lei, né, e até lá, obviamente, já está o mundo acontecendo, né, mercado voluntário funcionando, mercado voluntário, ó, Clarice, mercado voluntário já em andamento, então como que a gente trabalha, né, até lá, até a gente ter essa regulamentação. Então, a gente tem essas questões de metodologia, que são questionamentos. Então, ontem a gente teve mais um contrato questionado pelo Ministério Público. Então, ainda é um tema que a gente vê ele muito promissor, né? A gente, pessoalmente, aqui no ICMBio, vê como uma grande potencialidade mesmo, mas como que a gente consegue trazer uma segurança para todo mundo, não só no mercado voluntário, mas no mercado jurisdicional, né, no próprio regulado, né, que eu acho que é o desafio para a gente enquanto poder público, mas como que a gente trabalha nessas diversas frentes, né? Então, aqui a gente vendo as discussões aqui nos grupos de trabalho do CONARRED, né? Então, pensando em mensuração, pensando aí nos grupos de trabalho que trabalham com as salvaguardas, enfim, né, com a repartição de benefícios.
que acaba envolvendo menos vocês, mas acho que o de mensuração é o mais importante para esse grupo aqui, né? Então, então está em andamento várias frentes, né? Nível macro, a regulamentação, nível mais ministerial com os grupos de trabalho, as deliberações do CONARED através das resoluções, tá? E dentro do CMBio também a gente está com um grupo de trabalho formado. Não sei se eu falo isso no próximo slide, falo um pouquinho mais para frente. Vou falar daqui a pouquinho. E aqui, só assim, como a gente está no ICMBio com um grupo de trabalho criado para essa temática, né, então a gente vem levantando alguns riscos e como que a gente vai lidar com esses riscos, pensando muito, não somente no regulado, que é o que nos cabe, mas também no voluntário, que ele também cabe, né, totalmente cabível, e muito mais quando a gente olha para as RPPNs, né, a gente pensar no mercado voluntário em áreas privadas, né. Então, alguns riscos, eu imagino que vocês, né, quem esteja mais próximo da área, já tem algum projeto, já escutam, né, mas acho que um ponto forte é a questão da fragilidade dos contratos, a forma de mensuração. Então, de fato, a gente conseguir valorar, ter cláusulas, a gente traz uma segurança jurídica, né, como uma matriz de risco. Então, são pontos para a gente que vale, que é o que a gente tem visto aqui como ICMBio, da gente se debruçar e conseguir colaborar com as unidades de conservação, de quaisquer categorias, frentes, sejam projetos em áreas coletivas, sejam projetos em áreas não coletivas, sejam projetos em áreas privadas, mas a gente conseguir ofertar nesses projetos cláusulas que tragam uma segurança dentro de unidades de conservação, né? Então, questões como essa, né, quando que a gente se envolve, né, quanto o ICMBio se envolve, se a gente olha hoje para a lei, né, que cria o Sistema Brasileiro de Comércio e Emissões, o ICMBio ele não é nem citado, né? Então, como é que fica em unidade de conservação? Isso a gente falando no escopo abrangente de categorias, né? A gente entra em alguma parte, a gente entra como apoio, a gente entra como órgão autorizativo, a gente entra como, né? Então, são questões que a gente está refletindo, não só a nível, né, de regulamentação do mercado de carbono, mas também no nível interno, né, dentro das nossas regulamentações que a gente está, nesse momento, desenvolvendo. Uma das cláusulas que traz maior insegurança nessa questão dos incêndios florestais, inclusive não somente dentro do ICMBio, mas também do Serviço Florestal Brasileiro, com os contratos de concessão florestal. Então, como que a gente trabalha esses riscos dentro de uma matriz de risco bem feita, dentro dos contratos de carbono, quais são, e aí de forma geral, né, quais as cláusulas mínimas para a gente resguardar o proprietário também, já que a gente fala sempre de projetos de longo prazo, né, como que a gente se compromete, como que a gente consegue trazer essa segurança para a gente nessas diversas frentes, né? E a questão mesmo da integridade do que a gente está propondo e contratando, né, nesse ponto. Então, pelo ICMBio, a gente está com esse grupo, tá? E aí com diversas frentes do ICMBio aqui, então a gente tem a área fundiária do ICMBio, a gente tem a área que trabalha com povos e comunidades tradicionais, a nossa área aqui por serviços ambientais, a Procuradoria, muito junto com a gente, para a gente tentar já se antecipar, inclusive antes da própria regulamentação, de como que fica essa discussão dentro das unidades de conservação. E aí, por isso que acho que é tão importante a gente ter esse momento aqui, eu fiquei muito feliz, inclusive eu vi a divulgação desse evento no Instagram, já mandei na hora pro Pedro falando, quero saber mais, né? Então a gente quer estar junto, né? Rossana, inclusive, está de férias, veio para cá também, porque eu acho que é um momento importante da gente se provocar, né? Ser provocado, e a gente saber como que a gente consegue contribuir mais efetivamente com esses temas, tá? Eu também não sei o quanto que vocês já viram, que tem uma linha de financiamento também, via BNDES, tá? Para quem já está trabalhando com os créditos, com os projetos no mercado voluntário, tá? Já inclusive com modelos de contrato, enfim, que o BNDES já considera como elegível. Eu não sei de mais detalhes, estou só dando a dica para que vocês procurem para conhecer um pouquinho mais, tá? Mas também é uma iniciativa recente, acho que deve ter talvez uns 2 meses. Eu acho que é legal conhecer quais são as linhas de financiamento elegíveis aí junto ao BNDES. Tá? E, por fim, tá? um outro mecanismo de financiamento, né, que é possível, é o tema da visitação. Então, aqui só um exemplo, né? A gente tem
fechou o ano passado com mais de 25 milhões de visitas nas unidades de conservação. Nesse número, a gente tem somente as unidades de conservação em nível federal e não tem a contabilidade de RPPN. Mas apenas 9 contratos que a gente tem hoje de concessão, ou seja, unidades que a gente consegue levantar informações, né, de benefícios financeiros gerados com a visitação. Então, a gente gerou ano passado, enfim, quase 500 milhões em apenas 9 contratos. Então, assim, acho que é um tema que quando a gente trabalha, né, visitação nas unidades, acho que vários de vocês trabalham com a visitação, então a gente consegue ter esse potencial de arrecadação também, então por isso é mais uma forma da gente se remunerar, né? E aí com isso, aqui para fechar, a gente está desenvolvendo, tá? Eu acredito que no Congresso a gente já tenha isso, inclusive, lançado, então é um programa que a gente ainda nem lançou e vocês vão ver esses slides repetindo mais para frente, mas a gente está trabalhando no programa Natureza com as Pessoas, tá? Onde a gente vem com esse objetivo de fomentar a visitação nas unidades de conservação. Então, uma forma da gente conseguir engajar a sociedade, né, na conservação da natureza e da cultura. E aí, olhando para as unidades de conservação no entorno, é a gente pensando em áreas estratégicas, são áreas que a gente consegue ter conectividade, áreas que a gente integrem as áreas, e as RPPNs são citadas nominalmente nessa proposta. Então, a ideia é que a gente consiga trabalhar esses grandes territórios pensando em conectividade e que a gente consiga estimular as pessoas a desenvolver, né, a visitação e, com isso, naturalmente, a gente tem uma maior conservação e engajamento da sociedade. Então, aqui só algumas, não sei quanto vocês conseguem ler, tá? Mas só algumas ações estruturantes que estão sendo planejadas por nós, tá? Então, aqui citada RPPNs, né, de fortalecer essa rede de RPPNs, então, e aí várias frentes, né, citando apenas alguma aqui de RPPNs, mas que a gente consiga, o que a gente vem trabalhando nesse programa, é que a gente consiga ter esses mecanismos financeiros também, tá, via créditos, tanto que a gente está discutindo também, junto com o BNDES, na perspectiva também né, do Fundo Clima e outros fundos também, junto com o Banco do Brasil, mas que a gente consiga, com o próprio Fumbio, mas que a gente tenha fontes de financiamento, né, para o desenvolvimento desse projeto, sendo as RPPNs uma das contempladas, tá? Então, é um que a gente está no forno, a gente está nesse planejamento, e a ideia é que a gente consiga, de fato, apoiar, tá, as RPPNs nessa temática da visitação, aqui pensando no último tema, tá? Pensando como uma categoria que de fato a gente sabe que não é fácil, que é louvável que a gente tenha proprietários que tenham esse desenvolvimento, né? Opa! Eu achei que eu tinha colocado um último slide aqui. Mas é isso, esse programa vai ser lançado ainda, tá? Mas já é interessante vocês saberem, e mais do que vocês me perguntarem nesse tema, é trazerem as expectativas de vocês, o que vocês enxergam que o ICMBio pode colaborar nessas diferentes frentes, tá? Então, nós somos poucos, mas queremos muito e gostamos, né, de buscar soluções, estamos nesse engatinhar para buscar soluções para que, de fato, a gente consiga estimular e desenvolver melhor as RPPNs. Obrigada.